Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro finalmente voltou a treinar. Ontem foi aí uma espécie de folga, com os jogadores chegando depois da vitória sobre o Barcelona em Guayaquil. A turma foi liberada e hoje pela manhã já teve a reapresentação. O técnico Arthur Jorge ainda tem mais 2 dias. Claro que esse período é importante para a recuperação, para o jogo de domingo diante do Red Bull Bragantino. Então o Cruzeiro trabalhando de uma forma mais tranquila, até porque depois vem uma maratona novamente de 3 jogos quase que em 6 dias praticamente. O Red Bull Bragantino no domingo, a Universidade Católica na quarta-feira e o Grêmio no sábado, só que os 3 jogos são em casa. Então tem esse ponto aí, Cruzeiro sem viagem nesta semana e trabalhando para ir recuperando a condição física e também o Arthur Jorge cada vez mais implementar o seu estilo de jogo no dia a dia na Toca da Raposa 2. Duelo de domingo com o Red Bull Bragantino. E a gente falou já aqui na Samuca TV, volto a reforçar que tem que ter pelo menos 40 mil torcedores no domingo. Aliás, é essa a previsão de público. Ainda tem muito ingresso. O Cruzeiro atualizou nesta quinta-feira a parcial de 25 mil vendidos. A promoção é de R$ 40, preço único para sócio. Sei que na quarta-feira tem Copa Libertadores contra a Católica. No outro sábado tem o Grêmio, mas a diretoria atendeu o pedido. Agora é hora do torcedor do Cruzeiro corresponder e comprar ingresso aí para que tenhamos pelo menos 40 mil torcedores nesse jogo fundamental para o Cruzeiro para se recuperar no Campeonato Brasileiro e iniciar uma campanha para deixar a zona de rebaixamento. O jogo que já tem árbitro, hein? Ramon Abate Abel, inclusive é um dos 3 árbitros. O Ramon Abate vai para a Copa do Mundo e ele foi o escolhido aí para esse jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino, árbitro FIFA de Santa Catarina. Sobre a preparação do Cruzeiro, o técnico Arthur Jorge ainda não sabe se vai poder contar com o Lucas Romero. O Romero vem fazendo trabalhos específicos, não foi liberado para os treinos com o grupo ainda, e já estamos na quinta-feira. Desde aquela vez que ele retornou, quando foi estrear o Arthur Jorge, eu disse que o Romero tinha feito pouco treino de forma integral com o grupo e por isso ele ficou no banco naquela partida. Depois, ele reclamou de um incômodo, foi para São Paulo, tentou treinar no domingo antes de ir para Guayaquil, reclamou novamente e desde então fez tratamento, vem fazendo alguns trabalhos híbridos e ainda sem uma liberação. Talvez fique fora no domingo contra o Red Bull Bragantino. Vamos aguardar
Temos ainda sexta e sábado, mas sem muitos treinos com bola, o jogador tem aí uma presença incerta nesta partida diante do Red Bull Bragantino. Luiz Sinisterra hoje fez treino com o grupo, um treino ainda parcial, vai precisar de mais treinamentos com o grupo até que a comissão técnica tenha confiança no jogador para ele passar a ser relacionado. O Cruzeiro fez aí todo um trabalho desde aquela lesão que ele sofreu diante da equipe do Mirassol, mas o entendimento é que quando chegar essa carga de treinos mais fortes e principalmente jogos, é que a resposta precisa ser positiva. Uma coisa é você fazer trabalhos específicos de fisioterapia, de preparação física, um controle de carga até mesmo no treinamento, e a presença em vários treinos melhora essa confiança, e depois é somente com bola rolando, que aí não tem como você prever nenhum movimento que vai acontecer na partida, já que do outro lado tem um adversário. Sobre o Wallace, jogador neste momento treina em separado. O Cruzeiro vai conversar ainda com o staff do atleta. O empresário do jogador, ele deve vir nos próximos dias a Belo Horizonte para que essa questão seja definida. Tem um fator que é fundamental, que é a janela fechada, mas o empresário vai conversar com a diretoria do Cruzeiro e ver qual é o melhor caminho. Portanto, neste momento, o Wallace treina em separado, não está treinando com todo o grupo na toca, e aí ele vai ter o futuro definido muito em breve. Hoje o cenário aponta mais para uma saída. Se vai ter alguma reviravolta, temos que aguardar, mas é fato que o jogador neste momento fora dos planos aí, pelo ato de indisciplina e pela reincidência em questões disciplinares na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Ok. É tudo por reclamação, empurrar adversário, ficar na frente da bola. Quer dizer, pelo tamanho dele e pelo que ele representa pro time do Cruzeiro, é muito ruim você ter o seu, talvez, principal jogador sendo suspenso sistematicamente de competições por causa de cartões que poderiam ser evitados. Vou convir mais com números. Ele hoje... Ô Cirilo, mas assim, essa situação ela precisa ser resolvida o quanto antes. Pros dois seria interessante demais. Primeiro que é muito tóxico ali, é ruim um jogador afastado, o jogador sente. O grupo sente, não são todos que são amigos, tem uns que não ligam, mas alguns sentem. Não, vai sendo querido, né? Não é chato, né, Fabrício? É chato demais, é um profissional que quer exercer, tá exercendo a sua profissão, não cai bem isso é energia ruim dentro do vestiário, cara. E assim, e pro jogador também, né? Ele precisa estar mostrando, ele precisa resolver a vida dele, não vai ficar mais aqui. Procura um acerto, cara. Às vezes não é de dinheiro, não é tudo, não. Pode ganhar lá na frente também, entendeu? Tem que voltar pro mercado. Se ele acredita no potencial dele, eu acho que ele tem potencial. E assim, a gente não tá vendo ele com aquele desempenho, aquela pegada toda de meio de campo, mas é um jogador que pode fazer igual o Felipe Melo fez, vir pra trás e tem baita ele tem baita de um perfil, cara, pode ser zagueiro também, entendeu? Se ele quiser manter ali, ele vai encontrar times que ele possa jogar ali mais posicional, como primeiro volante, do jeito que ele gosta de jogar. Tem mercado lá fora, o empresário, o clube, o Cruzeiro, ele tem que entrar numa situação, resolver o quanto antes isso aí, porque seria melhor pra todo mundo. Nesse momento é ruim pro Wallace, é ruim pro Cruzeiro, ninguém tá ganhando com essa situação. Você citou aí, Paulinho, são 42 milhões? É, informação do nosso portal, Itatiaia Esportes, tem a matéria lá, o pessoal fez. E zero retorno técnico, né, desde a chegada do Wallace. Qual foi o retorno que o Wallace deu pro Cruzeiro? Nenhum. O Cruzeiro vai conseguir lucrar com o Wallace? Não vai. Nesse momento é tentar diminuir o máximo o prejuízo. Ninguém vai pagar o que o Wallace ganha hoje, porque o Wallace no Cruzeiro ele não vingou. E não é aquela contratação que eu tô aqui pra criticar, porque quando ele chegou, poxa, todo mundo esperava muito dele. Jogador de muita qualidade, o que ele jogou no Grêmio, no próprio futebol europeu. De bolas da Europa. Primeiro, desde a decisão do Campeonato Mineiro, é o único primeiro volante que tem, porque o outro é o Wallace, que não joga. Você vê, desde o jogo contra o Atlético até a partida contra o Barcelona, o Matheus Henrique e o Lucas Silva se revezaram, sendo improvisados na função de primeiro volante, sem conseguir entregar o que o primeiro volante precisa entregar. Até por característica, eles não têm. Eu citei aqui há pouco o erro do Matheus Henrique, que acabou fazendo o primeiro gol do São Paulo lá, né? O pênalti do Vidalba lá no primeiro gol do São Paulo. Mas é porque ele não tem essa característica de primeiro volante, que é diferente. Quando ele pega essa bola, ele quer trazer essa bola pra ele, porque ele é um jogador de progressão, de condução de bola, tem muita habilidade, muita qualidade. Só que ali não pode fazer isso. Só que o cara não é assim, no estalo, né? Ah, você virou primeiro volante. Não é. A característica do jogador é muito forte. Então, o Cruzeiro precisa resolver essa situação até para poder acabar com essa carência do elenco. Porque o Lucas Romero teve uma lesão, foi fratura na costela, né?
E tem um quê? E tá demorando a voltar, né? E demora mesmo, É, demora é mesmo. Não é assim de uma hora pra outra. Sentiu, a questão física, não sei o que. Deve estar sentindo ainda. Porque não é uma coisa que resolve de um dia pro outro. Não, e a questão do Wallace, rapidamente, é até uma. O Cruzeiro precisa dar um fim, até para abrir um espaço, assim, na folha, e o Cruzeiro, quem sabe, ir ao mercado para tentar um substituto pro Romero. Porque é uma função no elenco que tem uma certa carência. O Romero é o titular absoluto e quando ele não joga, o Cruzeiro passa aperto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.